Olá, bem-vindo a esse módulo. Nesse módulo eu vou contar para vocês um pouco mais sobre a história da terapia Bowen, como ela surgiu e aos poucos para vocês entenderem a importância de mergulhar nessa nova técnica. E depois, história da terapia Bowen em circuitos corporais. É importante separar para vocês entenderem, porque quando eu uni essas duas técnicas é que os resultados aumentaram muito. A terapia Bowen me trouxe resultados fantásticos e com ela você também vai ter esses resultados. Se você entrar na internet, pesquisar sobre os resultados que tiveram no mundo todo, vocês também vão observar. Só que quando eu uni a terapia Bowen em circuitos corporais, os resultados ainda foram maiores. Então eu, como uma amante da terapia Bowen, quero contar essa história para vocês. A terapia Bowen ela foi desenvolvida por um terapeuta australiano chamado Thomas Ambrose Bowen. Ele nasceu em 1916 e faleceu em 1982. A sua jornada para criar essa técnica e desenvolver, ela foi marcada por uma busca incessante por técnicas de melhorar a dor e alívio de dor. A sua carreira ela começou de forma autodidata em 1950 em Vitória, na Austrália. Inicialmente ele se interessou por massagens, manipulação corporal, experimentando diversas abordagens para cuidar e ajudar as pessoas, aliviar a dor e trazer bem-estar. Ao longo do tempo, Bowen desenvolveu um método único, chamado terapia corporal, baseada em uma série de movimentos suaves e precisos nos músculos e tecidos conectivos. E ele foi observando que esses movimentos específicos não só ajudavam a aliviar a dor, mas era muito mais além. Ele promovia uma sensação de bem-estar e de cura muito mais profunda que até ele esperava. O interesse pela terapia Bowen cresceu significativamente nas décadas seguintes depois da morte de Tom Bowen. À medida que terapeutas foram treinados e a técnica começou a se ampliar em vários contextos clínicos, então a terapia ficou reconhecida internacionalmente no tratamento de uma ampla gama de condições físicas, emocionais, incluindo dores agudas, crônicas, lesões esportivas, distúrbios musculoesqueléticos, ansiedade, entre outros. Embora Tom Bowen não deixou uma documentação formal e extensa da técnica, esse seu legado é mantido vivo por organizações de treinamento e praticantes dedicados a continuar a desenvolver e aprimorar a terapia Bowen com base nos princípios que ele estabeleceu. E eu sou uma amante e uma desenvolvedora e uma estudiosa que tenho essa missão maravilhosa, que também é disseminar a terapia Bowen para vocês e para o mundo. Agora eu quero contar para vocês como surgiu a terapia Bowen em circuitos corporais. Eu, Maria Luísa, fisioterapeuta, há 14 anos, com práticas clínicas intensas, usando muito a terapia Bowen, os conhecimentos que eu adquiri por tudo, toda a minha jornada, todos os cursos, eu fui fazendo muitos cursos, tanto nacionais quanto internacionais, fiz quiropraxia, fiz um curso que chama Kinesiologia Touch for Health, que ele é uma das bases grandes dos circuitos corporais, toque 100, fiz um curso de ortoposturodentia, treinamento funcional, treinamento físico, estudei biomecânica avançada, física quântica, entre milhares de outros cursos assim, que fizeram eu entender muitas coisas da terapia Bowen e como eu poderia aumentar os resultados obtidos através do meu tratamento. E assim eu fui desenvolvendo esse método que eu acabei chamando de circuitos corporais. Vocês vão entender lá porque eu chamo de circuitos corporais, que é uma conexão que entra entre o corpo de um e de outro. Então eu resolvi juntar esses conhecimentos desses dois cursos para disseminar para os profissionais que desejam sim trabalhar com terapia manual e que desejam, além de tudo, ter resultados surpreendentes, precisos e maravilhosos e transformadores nas vidas das pessoas. A parte da técnica de circuitos corporais, ela vai ter como objetivo ter acesso ao subconsciente do indivíduo. Parece complexo, mas não é. Mas o subconsciente é a chave, o que comanda o sistema do nosso corpo, e é o sistema nervoso autonômico, porque ele realiza 97% das funções corporais.
da realidade do nosso corpo e da nossa vida. E com isso, a gente consegue acessar bloqueios no nosso corpo, utilizando o feedback do tônus muscular corporal, para acessar as vibrações alteradas que manifestam os sintomas e buscar as relações causais com estas manifestações e aonde o corpo está bloqueado, tanto nos âmbitos muscular, articular, neural, ligamentar, emocional, espiritual. E em outras palavras, a gente vai buscar as reais necessidades do corpo e alinhar todas elas através de movimentos direcionados que o corpo que vai direcionar, manobras específicas que o corpo da pessoa que vai indicar, vibrações, movimentos, exercícios, promovendo uma restauração da funcionalidade e assim redução de dores e, consequentemente, a saúde de forma integral daquele indivíduo. Então, eu quero muito ensinar isso a você, pois você não vai ver mais as pessoas sofrendo, né? E nem sofrendo com aqueles testes, com aquelas situações inconclusivas que a gente às vezes aprende, né? Porque o paciente, o corpo do paciente é que ele vai falar tudo o que está acontecendo e o que você precisa ajudar aquela pessoa da forma mais eficaz possível. E quando eu falo assim, a gente vai falar com o corpo, é que na verdade, assim, é uma forma mais fácil de eu poder tentar explicar para vocês. Mas existe sim uma comunicação e não parece, não me chama de doida, não parece que é loucura. Existe sim uma forma que o corpo comunica, tá? E eu quero te ensinar isso. Só que tem um porém. Isso só é possível ser feito de forma presencial. Por isso que eu coloco como se fosse um curso, uma parte avançada do curso. Porque online eu poderia falar, mas eu acredito que seria impossível de eu passar esse conhecimento, porque é uma sensação. E você precisa ter uma sensação na mão, no seu corpo, e assim você vai descobrir. Então nós vamos treinar muito isso, e só dá para fazer isso presencial. E por isso que hoje eu quero trazer esse conhecimento para vocês, porque eu quero transformar vidas, eu quero transformar a sua vida profissional, eu quero transformar você transformando vidas profissionais, e só isso é possível se você mergulhar nessas técnicas e que você vai entender do que eu estou falando, porque é só sentindo, é só vivendo. Muitos pacientes falam isso comigo. Não dá para explicar o que acontece aqui dentro do consultório, né? Só dá para sentir. E é isso que eu te convido a mergulhar e a sentir essa técnica. E depois que você amplia com as duas técnicas, o resultado é muito maior. Maria Luísa, por que você não faz somente os circuitos corporais, né? Já que você tem esse acesso e todo. É porque a terapia Bowen, ele traz um outro acesso no corpo, que é um acesso de autocura, mas é acessando uma parte da inteligência do nosso corpo que muitas vezes o paciente não deixa a gente dar acesso. Então, por isso que misturar as duas técnicas é essencial para ter um resultado fantástico, tá? Então, o que é terapia Bowen? A terapia Bowen é uma abordagem terapêutica integrativa, porque ela olha o corpo sem camadas, que visa promover a cura e equilíbrio do corpo através de sequências suaves de movimentos sobre os músculos, tendões, ligamentos, fáscia, mecanoreceptores, além de vibrações associadas com um período de pausa. Então, basicamente é isso. E os princípios que regem a terapia Bowen são essas sequências de movimento que a gente vai aprender, que é importante respeitar, principalmente no início, onde o terapeuta vai fazer movimentos Bowen, que nós vamos entender, leves e precisos em pontos específicos no corpo.
cada sessão vai envolver uma série de movimentos que você vai escolher, determinada pela área, selecionada pelas queixas que o paciente relata, intervalados então com um período de pausa. Essa pausa entre os movimentos Bowen, ela vai permitir com que o corpo processe essas informações sensoriais e inicie as suas respostas de cura. No período de pausa é que a magia acontece, né? E ela também tem um princípio da integração. Ela considera o corpo como um sistema integrado, onde o equilíbrio entre estrutura e função é fundamental para a saúde emocional, espiritual, dentre outros. E é importantíssimo a harmonia de todo o corpo para estar mais positivo. E não nas queixas só musculares, mas também no bem-estar emocional e no bem-estar mental. Então, ela não separa. Tem que respeitar todas as partes do corpo, a biomecânica da face, a biomecânica e o funcionamento do sistema nervoso autonômico, de forma com que a gente atue no processo de cura do paciente de uma forma muito mais eficaz. Então, nós vamos estudar no mecanismo de ação como respeitar essas propriedades de cada tecido, né, passando pelas leis, para que você não erre e tenha os resultados melhor possível. Então, um beijo no coração de vocês. Espero ver você presencial comigo, tanto no treinamento prático da terapia Bowen, quanto no treinamento e no aperfeiçoamento do avançado com os circuitos corporais. E ver você se tornando um profissional terapeuta Bowen em circuitos corporais. Até a próxima aula.